começar a gravar aqui, senão eu esqueço, né? Hoje a gente vai falar de termodinâmica, de gases ideais e falar das transformações gasosas, primeira e segunda lei da termodinâmica, tá bom? E aí, logo quando a gente acabar essa aula aqui, a gente já eu tenho um formuláriozinho para a gente marcar a aula de reposição. Vocês vão entender como é que funciona. Tá? Outra coisa. Ontem a gente já fez uma live no pré-vestibular Alfa, que sou professor de lá, né? A gente está fazendo uma live para conversar sobre o SISU. Então, se vocês quiserem, né, participar, é uma live no YouTube, canal do Alfa, 8h30 da noite. Hoje a gente vai entrar ao vivo com alguns alunos, conversando sobre dicas, contando experiências e tal. Vocês estão convidados a participar também, que é interessante, né, para saber como que isso funciona, tá bom? Vocês têm alguma dúvida com relação ao que passou? Alguma dúvida com o que vai vir para frente? Pode perguntar aí. Ou tá tudo tranquilo? Tranquilo, então? Então vamos começar. A gente viu, né, a gente viu como é que fala, a estrutura da matéria. A gente falou de sólido, líquido, gasoso, vapor. A gente falou do calor sensível, do calor latente. Então, a gente vai agora falar de um estado da matéria muito específico, que é o estado gasoso. Por que o estado gasoso é tão importante assim, né? Alguém sabe? Alguém aí quer chutar por que o estado gasoso é tão importante? Por que a gente dedica, né, uma aula inteira para falar do estado gasoso ou dos gases ideais? Vocês nunca se perguntaram isso? Já estudaram isso antes, né? O que que marca o que que marca assim a evolução da humanidade como ela está hoje? Assim, não é a invenção ali da máquina a vapor o que marca, o que determina a primeira revolução industrial que a gente estuda na história? A invenção da máquina a vapor permitiu que a gente criasse, né, linhas de produção, criasse máquinas muito mais potentes, ferrovias, trem, né, a vapor, ou barco a vapor. E essas máquinas térmicas, como o próprio nome já diz, né, elas dependem do calor e elas funcionam a partir do vapor ou de gases que a gente chama de gases ideais. Então a gente tem toda uma ciência em cima dessa termodinâmica dos gases ideais, porque foram eles que proporcionaram e proporcionam até hoje o funcionamento das máquinas térmicas. Por isso que eles são tão importantes. Se você for fazer uma engenharia, tipo engenharia mecânica, você vai fazer umas 10 matérias em cima disso. Só de trabalho, fenômenos de transporte, termodinâmica 1, termodinâmica 2, um tanto de coisa com relação a isso. Alguém ia falar alguma coisa? O que são os gases ideais? Basicamente, gases ideais são os gases da coluna 8A. Alguém me disse uma vez, Abud, agora não chama 8A mais não. Mas dá para entender, né? Porque eu aprendi assim na química, falaram que agora mudou, juntou tudo e tal. Mas a coluna 8A são aqueles carinhas que a gente chama de gases nobres, né? Os gases nobres são os gases ideais. E mesmo assim, eles têm que estar em uma condição muito específica de temperatura e pressão. Tá? Aqui, ó. Esses são os gases que a gente pode chamar de gases ideais. Mesmo assim, não adianta você ser hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio ou radônio. Você tem que ser um gás nobre. Você tem que estar também em uma alta temperatura. O
que é isso? É 1000 Kelvin, Abud? É 10.000 Kelvin? Não. Alta temperatura, gente, significa somente que você está longe do zero Kelvin. Está longe do zero absoluto, bem longe dele. E você tem que estar numa baixa pressão, para que você possa trabalhar e chamar isso de um gás ideal. Então, uma baixa pressão. Quanto, Abud? Próximo, vou colocar assim, perto de 1 atm. Nada muito longe disso. Quando você é um gás da coluna 8A, você está longe do zero absoluto e numa baixa pressão, a gente fala que isso é um gás ideal que você pode ser estudado através do que a gente vai ver aqui agora, né? Para trabalhar, para estudar um gás ideal, você tem que conhecer 4 coisas dele, 4 características dele. Tá? Com 4 características você consegue fazer a máquina térmica que você quiser, construir a máquina a vapor que você quiser. Você precisa conhecer a temperatura desse gás, claro. Então eu vou colocar assim, ó, 4 grandezas definem o que chamamos de estado gasoso. O que é isso, né? Estado gasoso com 4 grandezas você sabe tudo do gás. O que chamamos de estado gasoso. A letra tá feia, eu tô em outra posição para dar aula, até eu adaptar. Ó. A primeira é a temperatura. Vocês já sabem o que é temperatura, né? A gente já sabe o que é temperatura. Temperatura é o grau médio de agitação das partículas de um corpo. Isso é temperatura. A letra que vai representar a temperatura é a letra T. Quando a gente estiver trabalhando com um gás, obrigatoriamente nós temos que medir a temperatura em Kelvin. Só podemos medir a temperatura em Kelvin. Então vou colocar aqui, ó, bem explícito, bem fácil de lembrar. Só vale medir em Kelvin. Você não vai tentar medir isso aqui em Celsius, muito menos Fahrenheit. Só Kelvin. Vou colocar até uma exclamação. Além da temperatura, você tem um determinado volume do gás. Volume vai ser representado pela letra V. O que representa o volume de um gás? Quem lembra aí? Vão participar também hoje. Na aula, sem ser da semana passada da outra, eu falei o que definia um volume de um gás ou de um vapor. Quem lembra? Ele ocupa o espaço que ele está? Ele ocupa o espaço que você der para ele, não é, Melissa? O volume de um gás é o volume do recipiente onde você colocar ele. Então, o que é o volume do gás? É o volume do recipiente que contém o gás. Porque muita gente acha que volume tem a ver com quantidade. Isso não serve para gás. Do recipiente que contém o gás. Como assim, Abud? Porque se você pegar uma certa quantidade de gás e colocar num recipiente de 1 litro, ele vai caber lá. Se você pegar a mesma quantidade de gás e colocar num recipiente de 10 litros, ele também vai caber lá. O gás, ele é bem, as partículas são bem livres, né? Elas podem ser comprimidas, elas podem expandir. Então, basicamente, gente, o gás cabe onde você quiser. Tem limite, né? Óbvio. Você não consegue colocar gás em qualquer lugar, né? Às vezes a pressão vai ficar muito alta, mas por isso que o volume do recipiente, o volume do gás é o volume que ele ocupa, é o volume do recipiente que você está usando para conter o gás. E aí, gente, vão aparecer 2 unidades de medida muito recorrentes aqui para volume. Vão aparecer litro e metro cúbico. São as que mais aparecem. Então, eu vou colocar aqui para a gente lembrar. Ó. 1 metro cúbico, não confundam, muita gente confunde isso aqui. Ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Litros é com L maiúsculo, tá? Apesar que tem gente que escreve com L minúsculo, mas o certo mesmo é L maiúsculo.
Então a gente precisa conhecer a temperatura do gás, que é a agitação média das partículas do gás, né? O volume que esse gás ocupa, e o volume não tem a ver com a quantidade, né? O volume de um gás é o volume do recipiente que contém ele. A gente tem que conhecer a pressão que esse gás exerce nas paredes do recipiente. Porque pensa só, você tem ali partículas muito agitadas, né? Estão indo para tudo quanto é lugar. Elas estão bem agitadas porque a temperatura é longe do zero absoluto. Você confinou esse gás em um determinado recipiente. Então, o gás confinado... Espera aí que a gente tem... A Gisele está entrando agora. Vamos ver aqui. Legal. Agora eu consigo ver mais gente. Bacana. O Meet tá bacana demais. Agora eu consigo ver todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Então, temperatura, volume, confinei o gás dentro de um recipiente. Obviamente, as partículas desse gás vão colidir com as paredes do recipiente. Então, imagina que essa garrafa minha esteja tampada. Aqui eu tenho ar dentro dela. As partículas de ar vão colidir com as paredes da minha garrafa. E isso exerce pressão. Tá? Então, a pressão de um gás é a pressão que o gás exerce nas paredes do recipiente. Eu gosto de usar P minúsculo para pressão, tá? É para não confundir com P maiúsculo, que é peso, quando a gente trabalha com hidrostática e tal. Então, o que é a pressão exercida por um gás? Vem da colisão das partículas do gás com as paredes do recipiente. E aí, galera, nós também temos duas unidades muito comuns para a pressão. A gente pode medir a pressão em, geralmente, Newton por metro quadrado ou ATM. Só para lembrar, tá? 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Não sei se vocês já ouviram falar dessa unidade, né? Então você pode falar Newton por metro quadrado ou Pascal, são equivalentes, tá? Mas a gente pode medir a pressão em ATM ou Pascal. 10 elevado a 5 Pascal, ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado, equivalem a 1 ATM de pressão, uma atmosfera. Ou seja, a pressão ao nível do mar equivale a 100 mil newtons para cada metro quadrado. Então, temperatura, volume e pressão, nós precisamos conhecer também a quantidade de gás. E a quantidade de gás, ela não pode ser medida em uma quantidade, sei lá. Imagina você contar a quantidade de moléculas que tem dentro de um gás, né? Então, a quantidade de um gás, e quantidade na física, a gente coloca a letrinha N de nariz, tá? Sempre que é quantidade de alguma coisa, a gente coloca N. Só que a gente vai medir a quantidade em mol. Então, a gente mede a quantidade de mol de gás dentro de um recipiente. Então, é o número de mols de gás. Por quê? Porque a quantidade de partícula é tão grande, mas tão grande, que se você fosse contar uma por uma, você ficava a vida inteira contando. Não dá. Então, a gente usa aquela constante de Avogadro, né? A gente vai trabalhar com o número de mols de gás. Então, a gente não vai falar que tem 10 mil partículas, 100 mil partículas. A gente vai falar assim, tem 1 mol, 2 mols, 3 mols. E a gente tem que lembrar, né, que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 coisas. Você pode ter mol de partícula de gás, mol de estrela, mol de grão de areia,
Mol é uma dúzia muito grande, é só isso, tá? Só que na física, gente, vocês nunca vão ter que converter isso aqui. Quem faz essa sacanagem com vocês é o professor de química. Você tem que fazer, né, essa conversão. A gente vai trabalhar só com a quantidade de mols mesmo. Juntando tudo, né, pressão, volume, número de mols e a temperatura, a gente consegue estudar um gás ideal a partir da equação dele. Que vocês já decoraram um milhão de frasezinhas diferentes, né, para decorar isso aqui. Pressão vezes volume igual o número de mols vezes o R, que é uma constante, vezes a temperatura. Isso aqui é a equação dos gases ideais. Por você nunca rezei tanto, Paulo vai na roça trabalhar, né? Pode inventar umas mais antigas que a gente não pode falar, que hoje em dia ainda bem elas não são eticamente corretas, tá? Mas por você nunca rezei tanto, porque a gente está precisando nessa época de pandemia, até eu que sou ateu, tô querendo rezar, né? Porque o negócio tá brabo. Então aqui, ó, pressão, volume, número de mols, temperatura. O que é isso aqui? Esse R, ele é uma constante, é um número fixo que quem determinou ele, né, foram os carinhas lá da termodinâmica. Foi o Lord Kelvin, foi o Gay-Lussac, o Boyle, aqueles caras que vocês estudam na química. Por que eu coloquei aqui Pascal e ATM, metro cúbico e litro? Porque o valor dessa constante, o valor no sistema internacional, é 8,31 Pascal vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin. Esse é o valor dela no sistema internacional. Só que em muitos exercícios, em muitos lugares, a gente não vai ver ela com esse valor. Tem exercício que pode trazer esse valor aqui para a gente. 0,082. Mas como assim? É porque aí a pessoa mediu a pressão em atm, mediu o volume em litros, a quantidade é sempre em mol e a temperatura é sempre em Kelvin. Então assim, ó, isso aqui é o sistema internacional. É dessa forma que todo mundo devia medir. Só que tem muitos exercícios que trazem esse valor aqui. Então você tem que saber transformar, né, metro cúbico em litro. Você tem que saber transformar Pascal em atm e vice-versa. Porque se só toda vez que a pressão estiver em atm, o volume tem que estar em litro. ATM só combina com litro e Pascal só combina com metro cúbico. Você não pode trocar isso, porque senão o valor da constante vai dar errado. Tá? Então, como que funciona essa fórmula? Qualquer gás que estiver satisfazendo essas condições, né, ele pode ser estudado usando essa equação, que é a equação dos gases ideais. Ah, Bud, mas eu já vi exercício que traz isso aí para a atmosfera, o ar atmosfera. Pode? Mas se o exercício mandar usar, usa. Né? Então, por que não? Né? Se estiver mandando usar, usa. Então, gases nobres, vou colocar gases ideais. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Quer ver? De como usar isso aqui. Vamos pegar o quarto, meu escritório aqui, ou o quarto de vocês. Vamos tentar calcular quantos mols de gás, qual é a quantidade de gás que tem aqui no meu escritório. Tá? Então, ou no seu quarto, né, ou na sua sala. Então, olha só, vamos calcular a quantidade de gás, ou seja, o número de mols presente nesse meu quarto. Deixa eu fazer aqui
um desenhozinho aqui dele, ele é mais ou menos assim, ó. Bem toscamente desenhando. Ele é um caixotinho, né? Como quase todo quarto. Ele deve ter uns, olhando aqui, estou estimando, tá? Uns 3 metros por uns 2,5 por 3 metros. Geralmente, né, a altura das nossas construções são 3 metros, tá? Então, olha só, aqui eu estou dentro de um volume. Vocês vão considerar que, vamos fingir que se estivesse tudo fechado aqui, eu tenho um volume de mais ou menos, né? Estou chutando, tá? 3 vezes 3, 9, vezes 2,5, dá 18 mais 4,5, 22,5 metros cúbicos. Volume aqui do meu escritório. Qual que é a temperatura? Bom, eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou falar que a temperatura é de 27 graus Celsius. Por quê? Porque como eu não posso trabalhar com Celsius, eu só posso trabalhar com Kelvin, quando eu somar 273, lembra da nossa aula? Né, de Celsius para Kelvin, eu somo 273. Eu vou obter um número redondo aqui, ó. Então, vamos fingir que está 27 Celsius, ou 300 Kelvin. E vou fingir também que a pressão aqui é 1 atm. Ah, mas nós não estamos no nível do mar. A Bud é menor do que 1 atm. Beleza. Deixa eu pregar aqui, ó, no Google. Pressão atmosférica em Divinópolis. Vocês vão ver que vai, ó, 0,93 atms. Eu vou deixar 1 porque está bem aproximado, né? Tá? Então a pressão agora, não, mas se bem que isso aqui é de dia 3 de abril, o Google está meio atrasado, mas tá bom, né? É quase 1, então vamos colocar 1. E aí a gente faz a conta. Vamos utilizar aqui PV igual a nRT. Eu quero calcular o N. Ah, mas e o R, Abud? Olha só, aqui eu tenho metro cúbico, aqui eu tenho ATM. Vai bugar. O que vocês preferem? Passar ATM para Pascal ou passar metro cúbico para litro? Tanto faz. Você pode falar que um ATM são 10 elevado a 5 Pascal, ou você pode falar que 22,5 metros cúbicos são 22,5 vezes 10 a 3 litros, porque cada metro cúbico vale 1 litro. Escolhe, tá bom? Eu vou usar ATM e litro. Então a pressão é de 1 ATM e o volume é 22.500 litros. Então 1 que multiplica 22,5 vezes 10 a 3 igual ao número de mols que é N. Como eu estou usando ATM e litro, eu vou usar essa constante aqui, ó. Ah, mas você sabe ela de cor, Abud? Sei porque eu trabalho com isso. Vocês não precisam saber. Porque o exercício vai te dar a constante. E então acaba que ele vai te guiar. Ó, usa isso. Transforma para essa unidade. Tá? Então aqui, ó, 0,082 vezes a temperatura que eu estimei como 300. Tá? Então aqui vai dar 22.500 é igual a... Ó. Ô, Túlio, Oi, diga. por que que no volume ficou 22,5 mesmo? É porque, só se eu fiz a conta errada, 3 vezes 3, 9 vezes 2,5 não dá 22,5? Ah, sim, É, eu é porque eu multipliquei, não entendi o que que faria. Isso, é porque é o volume do meu quarto aqui, né? Base vezes altura vezes largura, né? Então aqui, ó, dá 24,6 N, que é 0,082 vezes 300. Passando 24,6 dividindo, porque ele está multiplicando, então eu vou ter aqui dentro do meu quarto
22.500 dividido por 24,6. 914,63 mols. Aí, gente, o plural de mol vocês escolhem, tá? Eu gosto de colocar mols. Tem gente que escreve moles, né? Feio demais, né? Tem gente que não coloca mol, não coloca no plural. Então, galera, olha só, tem quase 1.000 mols de gás aqui, nesse momento, no meu quarto aqui. Imagina se eu fosse trabalhar com a quantidade de partículas aqui dentro. Abud, Diga. você pode explicar de novo quando você colocou os termos, sabe? Quando você foi substituindo na fórmula, você pode me mostrar de Claro, novo? olha só. Aqui a pressão, né? Eu coloquei 1 atm, eu escolhi usar atm litro, né? Então no lugar do P eu coloquei o 1, no lugar do V eu tive que transformar metro cúbico para litro, né? Qual que era a outra opção, se não fosse ATM litro? Eu teria que usar com isso aqui, ó, 8,31 Pascal vezes metro Vezes metro cúbico. cúbico. Aí você tem que dividir isso aqui por mol vezes Kelvin, né? Então é 8,31. Ou você usa 0,082 ou 8,31. Aí você tem que mudar as unidades, né? Então aqui é a pressão, aqui é o volume. Aqui ficou meio bagunçado. Deixa eu melhorar isso aqui. Ó. Aqui é o N vezes o R. O R é 0,082. Vezes a temperatura, que eu estimei como 300. Tá bom? Certinho, Abud. Certinho? Aí fala assim, Abud, vai cair questão assim? Não, não vai cair questão assim. Quer dizer, essa questão aqui, esse exemplo que eu dei, é inspirada numa questão de uma prova aberta do ITA. Só que lá era mais ou menos assim, né? Estime a quantidade, a massa de gás, a massa de ar presente na sala de aula em que você faz prova. Era isso. Tá? Então o aluno tinha que se virar para estimar. Se você sabe a quantidade de mols, dá para calcular a massa, né? Vocês conseguiriam calcular a massa? Não. Não? O ar, você sabe sim, Melis, que aposto com você que você sabe. O ar aqui. Estava aberto. Aposto que eu sei que você sabe. O ar é feito de quê? Nosso ar atmosférico. Basicamente é o quê? Oxigênio, nitrogênio e gás carbônico? Isso. Mas a maior quantidade é nitrogênio, né? Nitrogênio, aí se você fosse uma aluna que estivesse fazendo ITA, com certeza você ia saber isso tudo de cabeça. Mas na prova do ITA também tem uma tabela periódica, né? O nitrogênio, ele é N2, né? Então ele é um átomo de nitrogênio ligado a outro átomo de nitrogênio, assim, né? Ó. Cada átomo de nitrogênio, ele tem 14 gramas por mol. Você acha isso na tabela periódica. Ou seja, o N2 ele tem 28 gramas por mol. Se você sabe quantos mols você tem, você sabe quantos gramas de ar tem no seu quarto, não sabe? Dava para fazer. Não, não é difícil, não. Não é difícil, não. O mais difícil é você chutar os tamanhos das coisas e tal, né? Mas a tabela periódica está na prova, então dava para fazer. O que vem, na maioria das vezes, quando fala de gás ideal? Não vem aplicação direta de fórmula, não. Vem um negócio chamado de transformação gasosa. Quando ser cobrado transformação gasosa? Quando você trabalha com um gás ideal, você submete esse gás a aumento de pressão, a um aumento de temperatura, você comprime o gás, você faz ele passar de um recipiente menor para um recipiente maior, você altera essas grandezas, essas variáveis de estado, é um nome mais chique, tá? Mas transformar um gás é você alterar uma dessas 4 grandezas. Quando você tem um estado gasoso,
você conhece muito bem o valor da pressão, do volume, do número de mols e da temperatura do gás. Então você fala assim, ó, quando eu conhecer muito bem isso aqui, eu vou ter um estado inicial do meu gás. Aí, por exemplo, num motor de combustão, gasolina, vocês já viram como é que funciona um motor? Às vezes eu estou falando aqui, deixa eu pegar aqui um GIF para vocês, quer ver? Ó? Motor combustão GIF. Vou jogar aqui para vocês verem, ó. Olha como é que funciona um motor a gasolina. Vou pegar um. Olha lá, ó. Está vendo aqui? Você injeta um gás lá dentro, o pistão comprime, ó, comprimiu, aí acende uma fagulha, ele explode, né? Então, esse aqui acho que está mais bonitinho. Esse aqui é o motor a 4 tempos que a gente fala, né? Tá? Quem faz engenharia mecânica faz a faculdade inteira para melhorar o funcionamento desses motores. O tempo todo o gás está sendo comprimido, expandido, a temperatura está aumentando, ele está sendo ejetado dali de dentro. É uma loucura ali. Então você tem um tanto de transformações gasosas ali. Então transformar um gás nada mais é do que alterar uma dessas 4 variáveis aqui. Então você está no estado inicial. Quando você altera uma dessas coisas, você transforma um gás. Transformar um gás, então, não é transformar hélio em xenônio. É simplesmente você aumentar a pressão do gás. Ou comprimir o gás, diminuir o volume que ele pode ocupar. Então, olha só. Você tem uma pressão inicial, um volume inicial, um número de mols inicial e uma temperatura inicial. Transformar o gás é mudar um desses 4 carinhas. Ah, mas por que, Abud? Quando eu mudo um deles, não dá para mudar só e deixar pronto, não? Mudei e acabou. Não. Aí entra a equação dos gases ideais. Olha só. A equação dos gases ideais é PV igual a nRT. Eu vou passar aqui, vou escrever ela de maneira diferente, para vocês entenderem. O N e o T, que estavam multiplicando o R, eu passei dividindo. Só para ficar bem evidente uma coisa. A pressão vezes o volume, dividido pelo número de mols vezes a temperatura, dá sempre um valor o quê? Constante. O R não é uma constante? O R é sempre um valor fixo. Então, quando eu, por exemplo, diminuo a pressão de um gás, não dá para eu diminuir só a pressão. Se eu diminuo a pressão, alguma outra grandeza daquele gás vai mudar. Por quê? Porque essa equação aqui dá sempre o mesmo valor. Como assim, Abud? Vamos supor que eu diminua a pressão. Então o volume pode aumentar. Porque se eu diminuo a pressão e o volume aumenta, o resultado dessa conta continua o mesmo. Ou, vamos supor que eu aumente a pressão dentro de um gás porque eu aumentei a temperatura dele. Eu esquento o gás, consequentemente, a pressão aumenta. Tá? Tudo que você fizer dentro de um gás tem que obedecer essa relação aqui, ó. Né? A pressão vezes o volume dividido pelo número de mols vezes a temperatura dá sempre um valor constante. Ou seja, quando eu altero uma dessas grandezas, pelo menos outra vai mudar também. Então eu posso, ou as 4, tá? Pelo menos uma. Então eu vou para um estado final, eu vou ter uma pressão final, um volume final, um número de mols final e uma temperatura final. Aí eu falo que eu transformei o gás. É só isso. E aí eu chego num estado final do gás. Eu vou dar exemplos para vocês verem. Mas o que interessa para a gente é o seguinte. Igual eu falei, ó. Se eu faço PI, VI dividido por NI e TI,
não tem que dar um valor R? R é uma constante, R é fixo, R não muda. Se eu fizer pressão final, volume final, dividido pelo número de mols final e temperatura final, também não tem que dar R? Tem. Ou seja, como que eu trabalho com as transformações gasosas? Eu igualo as duas coisas. Quando eu estiver falando de transformação gasosa, o que eu faço? Olha só, se PI-VI sobre NI-TI igual a R, e PF-VF sobre NF-TF também é igual a R, esses dois são iguais também, não são? Se A é igual a B e B é igual a C, logo A e C são iguais. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com transformação gasosa, eu vou usar essa equação. Mas, Abud, um professor meu fez a gente decorar uma equação para cada tipo de transformação. Só para te sacanear, porque não precisa. Você decora essa aqui e você consegue resolver qualquer probleminha de transformação gasosa. Prometo para vocês. Tá? Então, ó, essa aqui é a nossa equação das transformações. É uma equação geral. Nós vamos partir dela. Vocês entenderam como que eu cheguei nela? Tá claro isso? Por que eu posso igualar PI-VI sobre NI-TI a PF-VF sobre NF-TF? Ficou claro? Beleza. Vamos pegar aqui então, ó. Vamos dar um exemplo de uma transformação. Imagina que você está andando de... Você vai viajar com o seu carro. E aí, antes de viajar, é sempre bom você calibrar os pneus, né? Aí você vai lá no posto e calibra os pneus. Você vai e coloca lá... Geralmente, quando você calibra os pneus, a unidade de calibração dos pneus é um negócio chamado assim, ó, PSI. Não sei se vocês já viram lá. Geralmente você coloca lá 32 PSI. Isso aqui é em inglês, per square inch, é por libras por polegada quadrada, tá? Mas PSI você pode transformar para ATM. Um PSI, só criando um exemplo, finge que é uma questão do Enem, tá? Joãozinho vai viajar com seu carro e calibra os pneus colocando 32 PSI em cada pneu do seu carro. Sabendo que cada PSI, um PSI equivale a aproximadamente 0,07 atms e que a temperatura ambiente quando o Joãozinho colocou, né, o ar, calibrou os pneus do seu carro, era de 27 graus Celsius, qual vai ser a nova temperatura, a nova pressão do ar no interior dos pneus quando Joãozinho começar a rodar com seu carro na estrada? Você fala assim, por que, Abud? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que quando eu começar a andar com meu carro na estrada, a pressão aumentaria? Porque quando você coloca o carro em movimento, o atrito do pneu com o asfalto aquece o pneu. E aquece muito. Não é pouco não, tá? Então aqui existe um atrito do pneu com o asfalto e esse atrito faz com que o pneu seja aquecido. Então vamos supor que quando você colocou o ar dentro do pneu, o ar estava a 27 graus Celsius. Quando você começou a rodar,
o ar passou para 57 graus Celsius lá dentro do pneu. Qual vai ser a nova pressão? Porque presta atenção, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Como é que você sabe isso, Abud? Olha para a fórmula aqui, ó. Você sabe identificar o que é diretamente e o que é inversamente proporcional? Quando vocês batem o olho numa fórmula, vocês sabem? Ana Clara, Melina, vocês aprenderam isso comigo esse ano, no terceiro ano. Como é que identifica? Eu tenho uma fórmula. Como é que eu sei se é diretamente ou inversamente proporcional? Eu não lembro, Abud. Ah, Ana Clara, vou te bater. Eu achei que você ia me matar de orgulho agora. Esqueceu? Quando divide. Então, ó, eu quero analisar pressão e temperatura. Quando duas grandezas se dividem, tipo A dividido por B, me dá um valor constante, é diretamente proporcional. Tá? Então, ó, isso é bom saber, tá, gente? É matemática, mas ajuda muito na física. Diretamente proporcional. Quando eu tenho duas grandezas que se multiplicam, então, por exemplo, A vezes B me dá um valor constante. Então, A e B são inversamente proporcionais. Então, olha só, olha para essa fórmula aqui. PV, é porque ela é PV igual a nRT, né? Eu só trouxe para o lado de cá o N e o T para ficar uma constante do lado direito. É melhor você analisar assim, tá? Por exemplo, pressão e volume são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente, eles se multiplicam, né? Então quer dizer que quando a pressão aumenta, a tendência é o volume diminuir, ou vice-versa. Se o volume de uma coisa aumenta, a pressão cai. Certo? Agora, pressão e temperatura estão se dividindo. Pressão é dividida pela temperatura. Então significa que se a temperatura no interior do pneu aumenta, a tendência é a pressão aumentar também. Certo? Isso aqui vale para qualquer fórmula da física, tá? Esse lance aqui de inversamente e diretamente proporcional. Porque é uma maneira de você até analisar se a resposta que você chegou no seu problema está certa ou não. Então, ó, por exemplo, nesse caso, a temperatura passou de 27 para 57. Então, a pressão final, no meu probleminha, tem que dar mais do que 32 PSI. Né? Ou, no caso aqui, né, se eu converter de PSI para ATM, 1 PSI é igual a 0,07 ATM. Então, ali eu tenho 2,24 ATM dentro do pneu. Por isso que se eu abrir a válvula do pneu, o ar sai lá de dentro, né? Porque a pressão interna do pneu é maior do que a pressão externa. Aí o ar vaza fora, tá bom? Aí como é que eu faço essa conta, Abud? Ó, separa as coisas. A temperatura inicial é de 27 graus Celsius. A pressão inicial é de 2,24 atm. Você fez a conversão ali, né? 1 PSI igual a 0,7. Então, multipliquei e achei que dá 2,24. A temperatura final é de 57. Eu inventei isso aqui agora, né? Vamos ver se vai dar um número bonito. Então, a pressão final é quanto? Bom, eu falei que a gente vai usar sempre a mesma fórmula, sempre a fórmula geral, que é PI, VI, sobre NI vezes TI é igual a PF, VF, sobre NF, TF.
Bud, mas você não me falou esse exemplo que você criou aí, você não falou de número de mols, você não falou de volume. Por quê, gente? A gente espera que a quantidade de gás no interior do pneu não mude. Então, o número de mols presente aqui e aqui, a gente espera que seja o mesmo, né? Porque o pneu não vai ter vazamento. E o pneu de um carro, apesar dele esquentar, ele não aumenta de tamanho. Então, esse tipo de transformação aqui, ela pode receber dois nomes. Ela é uma transformação isomolar e isocórica. Isomolar, que não há variação na quantidade de gás. O número de mols no início é igual ao número de mols no final. Isocórica. Isocórica significa que o volume inicial é igual ao volume final. Né? Esse termo aqui, eu vou até colocar ele aqui, ó. Você pode chamar de isocórica, isométrica e isovolumétrica. É tudo a mesma coisa. Tudo isso aqui significa a mesma coisa. Significa que o volume inicial e o volume final são iguais. O volume final é igual ao volume inicial, ou seja, não houve variação no volume do gás. Tá? O que significa isomolar? O número de mols final é igual ao número de mols inicial. 99,9% das transformações que aparecem em vestibular no segundo grau são transformações isomolares. Não envolve acréscimo de gás ou retirada de gás. Aí, olha só, escrevi a equação geral. Se o número de mols inicial e final são iguais, eu tenho o mesmo número dos dois lados da equação no denominador dos dois lados. Posso cortar fora. E o volume também. Sobrou pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. O que o professor de química de vocês geralmente manda fazer é decorar uma equação para cada tipo de transformação. Quando a transformação for isocórica, você vai ter que fazer isso aqui. Não. Decora a fórmula geral e corta o que não estiver mudando. Tá bom? É mais fácil. E aí você substitui os valores, tomando um cuidado. Não posso colocar 27 graus Celsius. 27 graus Celsius tem que ser passado para Kelvin. Então você tem que somar 273. 27 mais 273 é 300. 57 mais 273 é 330. 57 é 30 a mais que 27. Então de 300 foi para 330. Olha só. Pressão inicial 2,24. Temperatura inicial 300. Pressão final não sei. Temperatura final 330. Multiplicou cruzado, correu para abraço. Antes de multiplicar cruzado, galera, corta um zerozinho de cada lado. Vai ficar 30 vezes a pressão final é igual a 33 vezes 2,24. Então a pressão final é 33 vezes... Vou passar para cá, esqueci que eu fico aparecendo aqui embaixo na tela de vocês. Espera aí. Ó. Ô Matheus, a qualidade tá boa aí hoje? Tá de boa? Tá de boa.
Então, o Jamil estava com problema também, né? Vocês fragam, né? Como é que muda a qualidade aqui para vocês no Teams? Ou não? Aqui, ó. Sim. Vai aqui nos 3 pontinhos, né? Vai aqui em configurações. Vai aqui em vídeo, né? Em gerar, vídeo mesmo. E coloca aqui, ó, resolução de entrada e resolução de saída. Coloque em alta definição, tá? Para manter isso aqui em alta definição para vocês também, porque senão ele reduz a qualidade para poupar dados. Então vamos ver aqui, ó. 33 vezes 2,24, 73,92. Tá? Então, 30 vezes a pressão final é igual. Estou fazendo a calculadora, tá, gente, para ganhar tempo. Mas no dia do Enem tem que fazer na mão. Então isso aí vocês vão treinar durante o ano todo, fazer continha na mão. 73,92 dividido por 30, né? Ou seja, eu vou ter aqui uma pressão final que vai ser igual a 2,46 ATMs. Ok? Então, aqui, ó. Aumentou, aí você vai usar a lógica, né? Será que eu acertei? Bom, a temperatura aumentou. Então a pressão também tem que ter aumentado. Acho que eu acertei. Vai lá e marca. Sempre é bom analisar, né, a sua resposta antes de marcar no gabarito lá do dia do Enem. Então, o que nós aprendemos aqui? A utilizar a fórmula e aprendemos duas terminologias, né? Quando não houver mudança no número de mols, nós vamos chamar de isomolar. Quando não houver mudança de volume, pode chamar de isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Ok? Abud, eu preciso colocar em ATMs ou em Pascal? É litro ou metro cúbico? Tanto faz. Contanto que você coloque a mesma unidade do lado esquerdo e do lado direito. Agora, temperatura é sempre em Kelvin. Não tem choro. Se você colocar a temperatura em Celsius, você vai errar. Certo? Alguma dúvida nesse exemplo? Abud, você pode repetir para mim essa questão do isocórica, isométrica e isovolumétrica? Toda vez que você tiver uma transformação que o volume do recipiente não muda, o exercício pode chamar de isocórica, de isométrica ou isovolumétrica. Ele vai falar assim, uma transformação isovolumétrica, não sei o quê. Então, só que pode vir esses 3 nomes. Qual que é o mais comum? Isocórica. Mas pode vir os 3. Aí você tem que lembrar que se é um desses 3, significa que o volume final e o inicial é o mesmo. Então você pode cortar ele fora da nossa fórmula geral. Certo? Os Entendi. 3 nomes Obrigada. significam a mesma coisa, igual José, Zé e, sei lá, só tem 2. É igual, são sinônimos. Tranquilo? Ficou claro ou não? Ficou sim, Abud. Beleza. Vou pegar um segundo exemplo. Ó, geralmente os exercícios vêm falando assim, uma certa quantidade de gás é colocada dentro de um recipiente dotada de um êmbolo móvel. Êmbolo é aquela partezinha da seringa, né? Que pode mexer lá, que vai para cima ou para baixo. Que as mulheres que estão aplicando a vacina do coronavírus não estão apertando no braço dos velhinhos, coitado. Então é um êmbolo móvel.
toda vez que você vir isso aqui em um exercício, falou que o gás está dentro de um recipiente dotado de um êmbolo móvel. Isso significa que a pressão final e a pressão inicial do gás vão ser iguais. Tá bom? Então, falou êmbolo móvel, você já sabe que não vai haver variação na pressão do gás. Por quê? Porque o que segura esse êmbolo aqui é a pressão atmosférica. Se esse êmbolo é móvel, a pressão atmosférica vai estar com o mesmo valor sempre. Tá? Não adianta você jogar ele para cima, jogar ele para baixo, quem vai estar impedindo ele de se mover é sempre a mesma pressão. Então imagina o seguinte, imagina que aqui eu tenho o gás dentro desse recipiente que está dotado de um êmbolo móvel, e aí eu venho aqui e adiciono calor. Coloco o fogo aqui embaixo, ó. Imagina que isso aqui é chama. Tá? Você adiciona calor no sistema. O que acontece com esse êmbolo? O que vocês acham que vai acontecer com esse êmbolo se eu adicionar calor aqui? A temperatura do gás vai aumentar, não vai? Só que a pressão é constante. A quantidade de gás ali dentro é fixa. Não, eu coloco o gás aqui dentro e aí depois eu coloco aqui um bico de Bunsen, né? Alguma coisa para esquentar aqui embaixo. Vou lá no laboratório de química e coloco aqui um fogareiro aqui embaixo. A quantidade de gás aqui no início, então, era N. No final também vai ser N, não vai mudar. Como que eu vou saber, Abud? Toda vez que falar que o recipiente é bem fechado e tal, dá a entender que não pode nem sair nem entrar gás. Então, a quantidade de gás é fixa. Vocês concordam que quando eu colocar aqui o gás, o calor, a temperatura vai começar a aumentar e esse êmbolo ele vai começar a subir? Por quê? Alguém consegue me dizer por que o êmbolo começa a subir? A pressão do gás empurra ele? A temperatura do gás aumenta, não é? Aí as moléculas vão ficar mais agitadas, e à medida que as moléculas ficam mais agitadas, elas vão empurrando o êmbolo para cima. Então, olha só, vamos pensar na nossa equação lá. PV sobre NT igual a E. Se a temperatura aumenta, você concorda que a tendência é que o volume aumente também? Porque a pressão não pode mudar. A pressão inicial e final é a mesma. O número de mols também não pode mudar. Então, se eu aumento a temperatura do gás, a tendência é que esse gás empurre o êmbolo para cima e o volume aumente. Certo? Como que chama? Entenderam o raciocínio? Com grandezas que se dividem, são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta junto. Quando a pressão, quando tiver um êmbolo móvel, ou quando for bem claro, falar assim, a pressão não mudou, você vai chamar isso aqui de isobárica. É o termo que nós usamos. Isobárica. Isobárica significa, então, que a pressão não alterou. Pressão inicial e final é a mesma. Então, vamos colocar número aqui. Imagina que aqui eu coloquei um gás a 7 graus Celsius. Tá? Ele estava a 7 graus Celsius e ocupava um volume de 2 litros. Aí eu coloco aqui o fogo, né, e esquento pra caramba esse trem. Esse negócio aqui vai passar para 327 graus Celsius. De 7 passou para 327 graus Celsius. O volume vai para quanto?
Como que eu calculo? Isso é uma transformação gasosa. Aumentei a temperatura, aumento também o volume, já que eu tenho um êmbolo móvel e a presença desse êmbolo móvel não permite que a pressão mude, certo? A pressão vai continuar constante. Vamos lá. Pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial, temperatura inicial. Pressão final, volume final, número de mols final, temperatura final. Aí eu vou falar assim, tem êmbolo móvel. Então, tchau pressão. Cortei fora. Ou o exercício falou assim, a transformação é isobárica. Você já lembra que isobárica, pressão constante, cortei a pressão fora. Falou que o recipiente é bem fechado, é vedado, é hermeticamente fechado, número de mols não muda. Então, sobrei com volume e temperatura. Então, quando for uma transformação isobárica, o professor de química vai mandar você decorar essa equação aqui. Que é a equação da transformação gasosa para uma transformação isobárica. Vamos lembrar, não posso colocar Celsius. Somo 273, então eu começo com uma temperatura de 280 Kelvin. E termino com uma temperatura de 600 Kelvin. Começo com 280 e termino com 600. Então, olha só, o meu volume inicial é 2. Vou colocar aqui, 2, volume inicial. A temperatura inicial é 280. O meu volume final eu não sei quanto é, mas a minha temperatura final é 600. Multiplicando cruzado, 280 vezes VF igual a 1.200. Antes de fazer a conta, corta um zero de cada lado. Então eu vou ficar com 120 dividido por 28. 120 dividido por 28, eu vou ter ali um volume de 4,28 litros ocupados pelo meu gás agora. Ok? Então, quando a transformação for isobárica, lembra que a pressão não muda. E aí você pode cortar ela fora ali da sua equação geral. Alguma dúvida nesse exemplo? Nós vamos fazer da apostila de sala, vocês vão ver que não foge muito disso, tá bom? Eu tenho... Espera aí, salvar aqui de maneira... Eu tenho isocórica, volume constante. Eu tenho isobárica, pressão constante. Então está faltando aquela transformação isomolar, que é quantidade de gás constante. Então está faltando o quê? Uma transformação que a temperatura seja constante, Que tipo de transformação? Como é que é o nome dela? Isotérmica. Se eu tiver uma transformação isotérmica, o exercício vai ser bem explícito, tá? Porque não tem nenhuma dica que te fala assim, se tem, por exemplo, êmbolo móvel, dá a entender que é isobárica. Recipiente de paredes rígidas, dá a entender que é isocórica, não pode mudar o tamanho do recipiente. Agora, a isotérmica é explícito, tá? A não ser alguns exercícios dão uma dicasinha. As coisas que acontecem, transformações muito lentas, tá? Transformações muito lentas podem ser consideradas isotérmicas, mas mesmo assim, o exercício fala assim, é isotérmica e acontece muito lenta. Ele fala as duas coisas, tá?
Então, quando a transformação for isotérmica, você vai lembrar que a temperatura final do seu gás é exatamente igual à temperatura inicial do seu gás. Certo? E aí? Bom, e aí você corta a temperatura fora lá da fórmula geral. Exemplo, quer ver? Ó? Tem um exemplo clássico, todo livro didático traz. Imagina que aqui tem uma pessoa, ela está mergulhando. Tá? Então, isso aqui é uma pessoa que está mergulhando debaixo d'água, tá? Aí, ela sopra, né? Ela tem que soprar o ar para fora dos pulmões dela. Quando ela sopra o ar, ela cria uma bolinha de ar. E à medida que essa bolinha vai subindo, vocês já notaram que as bolhas de ar, quando elas sobem, elas vão aumentando de tamanho? E quando elas chegam na superfície, elas estão bem maiores? Alguém consegue me dizer o porquê? Vamos considerar, tá, que a temperatura da água aqui embaixo e em cima é a mesma. Tá? Então a temperatura aqui da água aqui embaixo, vamos considerar que ela ela é uma água bem morna. Ela está a 25 graus Celsius aqui e aqui em cima também está a 25 graus Celsius. Então, essa transformação aqui aconteceu isotermicamente. Por que a bolha cresce à medida que ela sobe, gente? Porque a pressão vai diminuindo, aí o gás consegue expandir mais. Exatamente. Exatamente. À medida que você desce na água, a pressão aumenta, né? Ou à medida que você sobe, a pressão diminui. Então vamos supor que esse cara está mergulhando a 10 metros de profundidade. A pressão aqui em cima vai ser uma pressão de 1 atm. E aqui embaixo? Quem lembra quanto que vai ser a pressão aí? Para água, só serve para água, hein? Não vai usar para outro líquido não. Para água, a cada 10 metros de profundidade, você tem um acréscimo de 1 atm. A pressão aumenta em 1 atm. Ou seja, eu começo com 1. Se eu desci 10 metros, mergulhei 10 metros, lá embaixo eu vou estar sujeito a 2 metros, 2 atm de pressão. Começo com 1, né, porque eu já tenho a pressão da atmosfera ali. Ok? Gente, o Matheus caiu e a Lavínia também caiu. Será que eles estão com problema lá de internet? Deixa eu ver aqui, eu vou mandar mensagem para os dois aqui no grupo. Vamos ver lá se vocês respondem, mas vamos continuar. Olha só, tem exercício que fala assim, em vez de dar o valor do volume, pergunta assim, qual a razão entre o volume da bolha no fundo do lago e na superfície? Ou pode perguntar assim, qual que é o aumento percentual de volume dessa bolha? E assim por diante. O que você faz?
Você chama o volume inicial dela de qualquer número, de qualquer letra, vamos chamar de VI, e o volume final de VF. Como é uma transformação isotérmica, e o exercício vai falar, né? Considere que a temperatura do lago é a mesma no fundo e na superfície. Você vai pegar a sua equação geral e cortar fora a temperatura e o número de mols. Mas, pô, Abud, o número de mols de novo? A quantidade de gás presente nessa bolha de ar aqui dentro, aqui embaixo e aqui em cima é a mesma. Ela só expandiu, mas não aumentou a quantidade de ar lá dentro. Concorda? Porque não tem como. Tá dentro d'água, como é que vai entrar mais ar ou vai sair mais ar? Então, o seu professor de química, sacaneando os professores de química, né, vão mandar você decorar essa fórmula aqui quando a transformação for isotérmica. Tá? E aí você substitui. A pressão inicial é 2, o volume inicial eu chamei de VI. A pressão final é 1 e o volume final eu chamei de VF. Eu quero, quando perguntar a razão, gente, tem que prestar atenção, né? Qual a razão entre o volume da bolha no fundo do lago e na superfície? Então, no fundo é o volume inicial. Então, eu quero isso aqui, ó, VI sobre VF. A razão entre o volume da bolha no fundo do lago e na superfície. Para eu chegar em VI sobre VF, eu tenho que passar o VF dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 2VI dividido por VF igual a 1. O VF passou dividindo. E aí, o 2, que está multiplicando, vai passar dividindo agora. Então, o volume da bolha aqui embaixo é metade do volume da bolha lá em cima. Vale metade. Entenderam aí o raciocínio? Eu não preciso ter necessariamente valores para calcular. Eu posso calcular também razões. Então, a razão eu posso dar a resposta como fração e coisas do tipo. Tranquilo? Então, vamos só lembrar aqui, ó. Isocórica significa que não tem variação de volume. Variação de volume é 0. Isobárica significa que não tem variação de pressão. E isotérmica significa que não tem variação de temperatura. Ok? Até aí, tranquilo? Vamos fazer uns exercícios da apostila de sala para a gente ver se a gente entendeu essa parte? Bora. Pode, alguém está tentando falar? Tá baixinho. Ou não? Acho que não, né? Vou pegar a apostila de sala aqui então. Vamos fazer o primeirão aqui, que é um exemplo parecido com aquele que eu fiz com vocês. Ó. Antes de iniciar uma viagem, um motorista cuidadoso calibra os pneus do seu carro que estão a temperatura de 27 graus Celsius com uma pressão de 30 libras por polegada quadrada. Libras força por polegada quadrada. Ao final da viagem, para determinar a temperatura dos pneus, o motorista mede a pressão deles e descobre que ela aumentou para 32 libras força por polegada quadrada. Era 30, passou para 32. Se o volume dos pneus permanece constante, opa, tá vendo? Ó? Então é isocórica. E se o gás no interior deles é ideal, por que ele me falou isso, Abud? Para eu poder usar PV igual a MRT, senão não posso. O motorista determinou a temperatura dos pneus como sendo. Olha só, o que aconteceu ali foi uma transformação isocórica. E claro, isomolar também.
porque a quantidade de gás dentro do pneu não muda. Então eu tenho, já vou cortar fora, PI, VI, VI vaza fora, dividido por NI, NI também vaza fora. Então fica PI sobre TI igual a PF sobre TF. Eu não preciso mexer nessa unidade esquisita, libras força por polegada quadrada. Eu posso usar ela. Eu posso colocar aqui, ó, 30 para a pressão inicial e 32 para a pressão final. O que eu não posso fazer é colocar Celsius. Eu não posso colocar Celsius nunca. Então a temperatura inicial, 27 Celsius, a gente já sabe que vale 300 Kelvin. Já decorou isso aqui, né? Ó, 27 Celsius equivale, então, a temperatura inicial não é 27 Celsius, é 300 Kelvin. Eu quero calcular agora a temperatura final. Só jogar aqui 300 e aqui TF. Lembra que a pressão inicial é 30 e a pressão final é 32 libras força por polegada quadrada. Aí você multiplica cruzado. Só que, ó, galera, seja esperto, né? Antes de multiplicar cruzado, simplifica. 30 dividido por 30 é 1. 300 dividido por 30 é 10. TF vezes 1 é TF. 32 vezes 10 é 320. Então, a temperatura final é de 320 Kelvin. Para eu passar para Celsius, eu tenho que tirar 273. 10 menos 3 é 7, vai 1. 28 para 32 é 4. Então, a temperatura do pneu, quando começou a rodar, chegou a 47 graus Celsius. Certo? Tranquilo? Ô, Abud, Hum, mas como a resposta era em Celsius, eu já não podia fazer direto com Celsius, não? vou responder a sua pergunta tentando. Olha só o que dá. 30 sobre 27 é igual a 32 sobre TF. Vamos fazer a conta, só de curiosidade. 30 TF é igual a 27 vezes 32, 864. Então, TF daria 864 sobre 30. 28,8. Aí você ia marcar 27, né? E errar. Não dá certo. Tem que passar para Kelvin. Quando fala Entendi. temperatura do gás, Então, é Kelvin. Não tenta fazer de outra forma, não. Tá entendi. errado. Obrigada. Quando for assim, se tiver essa dúvida, tenta. Aí você vai ver que não dá certo mesmo. Falou em gás, então você já joga lá Kelvin sempre. Um pesquisador, agora a 2 da apostila de sala. Um pesquisador transferiu uma massa de gás perfeito. Gás perfeito e gás ideal é a mesma coisa, tá, gente? Perfeito e ideal são sinônimos. A temperatura de 27 graus Celsius para outro recipiente, de volume 20% maior. Para que a pressão do gás nesse novo recipiente seja igual à inicial, o pesquisador teve que aquecer o gás. Uai, peraí, entendi nada, Abud. Calma. Um pesquisador transferiu uma certa massa de gás perfeito a temperatura de 27 graus Celsius. Espera aí. Temperatura inicial do gás é de 300 Kelvin. Eu já vou colocar direto. 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Para outro recipiente 20% maior. Então, espera aí. Se eu falar que o volume inicial, então, vale 1 litro. Um volume 20% maior
é 1,2 litros, não é? É. Ah, Abud, mas você pode fazer isso? Isso aí você está chutando valores. Questão fechada, velho. Questão fechada, você chuta valor. Se você tivesse colocado aqui um volume inicial que 2, você ia colocar aqui 2,4. Era só colocar algo 20% maior. Você vai chutar valor, a gente chuta 1, que 1 é melhor de trabalhar. Tá? Agora, eu quero que a pressão inicial e a pressão final sejam iguais. Ó, para que a pressão do gás nesse novo recipiente seja igual à inicial, ou seja, é uma transformação isobárica. Ele teve que aquecer o gás. Para qual temperatura? Né? Ele transferiu uma certa massa de gás, então a quantidade de gás é fixa, não houve variação na quantidade de gás. Eu vou ter volume inicial, lembra, PI, VI sobre NI, TI. Já cortei o P fora e o N fora, sobrou de cabeça mesmo. VI sobre TI é igual a VF sobre TF. Volume inicial eu chamei de 1. Funciona com qualquer valor que você colocar, tá? Dividido pela temperatura inicial, que é 300, é igual ao volume final, que é 1,2, dividido pela temperatura final, que eu não sei. Multiplicou cruzado, a temperatura final vai ser 300 vezes 1,2. Dá 360, né? 360 Kelvin. Para eu passar para Celsius, eu tenho que tirar 273. 10 menos 3 é 7, vai 1, 28 para 36, 8. Então, espera aí, fiz errado. O que eu errei aqui? Oitenta e sete. Ah, tá. Já entendi. Essa é a temperatura. A temperatura inicial do gás, olha que sacanagem, é de 27 graus Celsius. A temperatura final do gás é de 87 graus Celsius. Ele teve que aquecer o gás em 60 graus Celsius, né? De 27 para 87, ele aqueceu em 60 graus Celsius. Não é paia, né? Mais uma pegadinha aí pra gente. Dúvidas nessa ou não? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo? Vou pegar aqui o terceiro. A rodinha do meu mouse parou de funcionar. Peraí. Voltou. Gente, eu preciso só encher minha garrafa de água aqui rapidão. Enquanto eu vou enchendo aqui, vocês vão tentando para mim, por favor. A 3. Bom? Já volto. Só encher aqui.
Conseguiram ou não? Quem conseguiu fazer? Acho que é a letra D. Deixa eu ver. Uma panela fechada contendo um gás considerado ideal é aquecida da temperatura ambiente de 25 graus Celsius até uma temperatura de 100 graus Celsius. Sabendo que a pressão inicial do gás contido na panela é P0 e que o volume da panela permaneceu constante, durante esse processo podemos afirmar que letra D não pode ser, ô Melina, porque a temperatura mudou. A letra E. E a letra D não pode ser, porque não pode só a temperatura variar. O processo é isovolumétrico, isso é verdade. E a pressão final é aproximadamente 3P0. Bom, vamos lá. Se é, acho que não, viu? Acho que vai dar menos. Aqui, como é isovolumétrico, é PI sobre TI, né? A quantidade de gás dentro da panela não vai mudar, então o N vaza fora, o volume também vaza fora, porque a panela não muda de tamanho. Aí olha só, PF sobre TF. Você lembrou de passar para Kelvin? 25 graus Celsius é a temperatura inicial. Se eu somar 273, vai dar 298 Kelvin. A temperatura final, que é 100 graus Celsius, vai dar 373 Kelvin. Então, olha só, se eu chamar a pressão inicial de P0, a temperatura inicial é de 298. A pressão final eu não sei quanto ela vale, mas a temperatura final é de 373. Então, fazendo a continha aqui, ó, multiplicando cruzado, a pressão 298 vezes a pressão final é igual a 373 vezes a pressão inicial. Então, a pressão final é 373 vezes a pressão inicial dividido por 298. Aí, na hora, no dia do Enem, você não ia fazer dividido por 298, porque é aproximado, né? Aproximado, você poderia falar que a pressão final é igual a 373, aproximado, ó, vezes a pressão inicial, dividido por 300. 298 e 300 é quase a mesma coisa. Então, você daria o quê? A pressão final é aproximadamente 3 por 3 é 1, 7 por 3 é 2, 1,24 vezes. Ela vai ser 25% maior, mais ou menos, tá vendo? 24% maior vezes a pressão inicial. Aí você olha só, o processo é isovolumétrico e a pressão final é aproximadamente 5 quartos da pressão inicial. 5 quartos, quanto que é 5 dividido por 4? É 1, sobra 1. 10 dividido por 4 é 2. Ó, acho que é a letra A, hein? Porque 1,24 não é aproximadamente 5 quartos? Pô, Abud, mas eu ia ter que fazer essa aproximação, mas vai por exclusão. A pressão final, ela é 1/3 da pressão inicial? Não. Porque como a pressão aumenta, a temperatura aumenta, a pressão tem que ser maior do que a inicial. O processo é isobárico e o volume da panela permanece constante? Não é isobárico, né? É isocórico. Então aqui o erro está no nome. O processo é isobárico e apenas a temperatura variou. Não pode nunca em um gás só uma variável mudar. Não rola. O processo é isovolumétrico e a pressão final da panela é aproximadamente 3 vezes a pressão inicial. Não é nem perto de 3, é 1,24 vezes a pressão inicial só. Então dá para ir por exclusão. Fragaram? Tranquilo?
Deixa eu mandar só aqui um link aqui rapidão. Mas que isso? A rodinha não está funcionando. Do mouse. Só um segundo aqui, gente. Vamos lá. Agora vamos lá, que essa 4 é interessante. Quando envolve gráfico, né, a galera pira, mas interpretar gráfico não é tão difícil assim. Vamos lá. Considere o processo experimentado por um gás ideal, mostrado na figura. Olha só. O gás estava no estado A. Aqui que o gráfico está falando para a gente. Que a pressão dele foi diminuindo. Caiu, 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 né? Chegou aqui. Depois, isso é volume constante. Estão vendo que o volume permaneceu constante, né? Depois, a pressão aumentou, o volume também. Depois, a pressão aumentou e o volume não, né? O volume permaneceu constante. Depois, o volume aumentou e a pressão não. Então, ele veio de A fazendo esse caminho todo maluco aqui. Seja TA a temperatura absoluta. O que é a temperatura absoluta? A temperatura em Kelvin, tá? Do gás no ponto A e TB a temperatura absoluta no ponto B. Podemos afirmar corretamente que TA sobre TB é igual a... Poxa, não tem jeito de fazer isso não. Você tá doido? Como é que eu vou fazer isso? Não tem nem noção. Calma, olha só. Pensa na equação dos gases ideais. PV igual a nRT. Você concorda que se eu passar isso aqui para cá, ó, eu posso até não saber o valor exato da temperatura. Só que eu tenho uma noção muito boa da proporção da temperatura se eu pegar a pressão vezes o volume. Por exemplo, o que é a temperatura do ponto A? É a pressão do ponto A vezes o volume do ponto A dividido pelo número de mols do ponto A vezes a constante. Constante é constante, é sempre a mesma coisa. O que é a temperatura no ponto B? É a mesma coisa, só que mudando o A para o B. Ó. Né? Se a gente considerar que o número de mol do gás não mudou, eu consigo calcular TA dividido por TB. O que é TA dividido por TB? Conserva a primeira fração, PA, VA, sobre NA vezes R, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Bom, considerando que o número de mols é o mesmo, eu posso cortar. A constante é a mesma. Então, olha só, nem preciso de fazer muita conta, não. Quanto que é o que ele pede para mim? TA dividido por TB. É a pressão do ponto A? A pressão do ponto A é 8. Vezes o volume do ponto A. Ó, no ponto A, então, aqui, ó, a pressão vale 8 e o volume vale 2. Então, vezes 2, dividido pela pressão do ponto B. Vou fazer de verde. Pressão do ponto B aqui, ó, é 6. E o volume do ponto B é 4. 8 vezes 2, 16. 6 vezes 4, 24. Ou, simplifica que é melhor, né? 8 dividido por 4, aqui dá 1 e aqui dá 2. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 é 3. Então, tá dando o quê? 2 terços.
2 vezes 1, 2. Então deu 2/3. Letrinha D. Parece difícil, não parece? Impossível de fazer. Mas com calma, trabalhando em cima da equação dos gases ideais, a gente consegue sempre resolver essas questões de gases. Entenderam aí como é que funciona? Eu gosto desse tipo de questão que parece impossível. O aluno geralmente fala assim, Bud, eu nunca ia pensar nisso aí. Beleza, agora você sabe, agora você pensaria. Né? Bud, nesse caso, você isolou só o T. Tem como você isolar só o P, por O exemplo? V e o P pode, à vontade. Você pode Mas isolar como o que eu P, mas faço você para isolar? Como que fica a montagem aí? o V ou o P? Isolar só o V, por exemplo. Aí ficaria assim, ó, V é igual a nRT sobre P. Ah, tá. Passa o P dividindo. Entendi. Entendeu? Vamos lá, para a próxima. Ao nível do mar e sob a temperatura de 27 graus Celsius, 450 litros de gás hélio puro preenchem o espaço interno de um balão. Admitindo-se que a parede do balão não exerce pressão significativa sobre o gás, ao se transportar o balão para um local onde ficará submetido à pressão de 39 kPa e a temperatura de 213 Celsius, o volume do gás hélio armazenado no balão será em... Quanto que vai dar, né? Acho que está escrito errado aqui, né? Não é litros, né? Não é C, é litros, né? Em litros. Então, na hora de digitar, a gente digitou errado. Em litros, igual a quanto? Vamos ver. Olha só. Temperatura inicial, 27 Celsius. Né? Tá de sacanagem, né? Já vamos colocar 300 Kelvin. Volume inicial, 450 litros. Ó, ao nível do mar, então significa que a pressão inicial é de 1 atm. Agora, olha que legal. Essa questão aqui não tem algo que fica constante. Só o número de mols, né? A gente vai trabalhar com 3 variáveis e vai funcionar. Olha só, a temperatura final é de 213 Celsius. 27 Celsius passou para 213. Vamos fazer já a conta aqui, ó. 213 Celsius mais 273 já vai dar 486 Kelvin, né? Só somar aqui. Então, 486 Kelvin. O volume é o que eu quero descobrir. O volume final eu não sei. Mas a pressão final é uma pressão de 39 kPa. Agora, olha só. 39 kPa. O K, gente, o K ele vale 10 a 3. Então, 39 vezes 10 a 3 Pascal. Então, só cuidado com isso aqui, ó. Você não pode colocar de um lado ATM e do outro lado Pascal. Então, em vez de colocar ATM, eu vou colocar o quê? 10 elevado a 5, tá vendo? Ó? 10 elevado a 5 Pascal. Uai, Abud, mas agora eu posso usar tudo? Ó? Pode, ó. PI, VI sobre TI. Eu não vou colocar o N, porque o N não mudou. É igual a PF, VF sobre TF. Só substituir. A pressão inicial, 10 elevado a 5. Volume inicial,
450. Temperatura inicial, 300. Pressão final, 39 vezes 10 a 3. Vamos deixar aqui. Volume final, não sei, é o que eu quero descobrir. Dividido pela temperatura final, que é 486. Vai dar trabalho? Vai, mas dá para resolver. Como que você acha que deve resolver? Olha só, eu acho que você deve primeiro simplificar aqui, ó. Corta um zero de cada lado. Divide o 30 por 3, dá 10. Divide o 45 por 3, dá 15. Por quê? Porque aí, 10 elevado a 5 dividido por 10 é 10 elevado a 4. Estão acompanhando? Então, o que sobrou aqui em cima? 15 vezes 10 a 4. E aqui embaixo, o que sobrou? Nada. Sobrou 1. Né? Então, nem precisa dividir. Ó, 15 vezes 10 a 4 é igual. Eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Vai ficar 3,9 vezes 10 a 4. Oi, Fernanda, tudo bem? Que vergonha. Chegou cedo para o finalzinho da aula? O que foi? E aqui 486. Fernanda, tá aí? Então agora o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Ó, 486 vezes 15. 7.290. Primeiro eu vou fazer assim, ó, 3,9 vezes 10 a 4 vezes o volume final é igual a 7.290 vezes 10 a 4. Como tem 10 a 4 dos dois lados da equação, corta fora. O volume final, então, é 7.290 dividido por 3,9. 1.869. Ué, peraí. Será que eu... Em C? Tem algum erro aqui nessa questão de... Eu vou conferir como que vocês fragam isso aqui, né? Ó, quando você desconfiar que tem algum erro de digitação, alguma coisa na questão, pega o texto dela e joga no Google para ver se tem algum erro de digitação mesmo. E confere. Em gramas, tá vendo? Ó, em gramas. Em gramas. E não em C. Então aqui, ó, não é em litros, é em gramas. Aí, então vai ficar um pouquinho mais complicado, porque eu tenho aqui o volume em litros. Aí eu precisaria saber agora quantos mols. Então eu faria PV igual a nRT. Aí eu tenho a pressão, tenho o volume, calcularia o número de mols. Lembrando que o gás hélio, ele possui, qual que é? 4 gramas por mol, né? 4 gramas por mol de massa, tá? Depois eu termino de fazer isso para vocês, galera, que agora a gente vai começar a live lá do Alfa, tá? Tentem terminar de fazer, tá? Eu quero que a gente use mais o grupo para discutir as questões da sala e tal. Então eu vou deixar isso aqui lá no grupo para a gente terminar. O volume do balão está aqui. O balão termina realmente com 1.869 litros. Então esse é o volume final do balão. E eu quero que a gente calcule a massa de gás hélio ali dentro, em gramas. Beleza? Tranquilo?
Galera, então, vai ficar essa aqui para casa, ó, questão 6 para casa, tá? Para vocês. E eu termino de resolver a 7, vou gravar para vocês, mandar no grupo, mas eu quero que a gente discuta também essa questão, essas duas questões, ou qualquer dúvida com relação à aula naquele nosso grupo de Telegram. Vamos tentar utilizar mais, conversar mais lá. Sei que vocês não têm muito costume de usar o Telegram, mas ele é melhor do que o WhatsApp, eu garanto para vocês. Tá bom? Tá bom, Abud, valeu. Tudo tranquilo, então? Então, até a nossa próxima aula, galera. Um abraço para vocês e fiquem em casa, se cuidem, tá? Até mais. Tchauzinho, Tchau, gente. Abud. De Obrigada. nada.